Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que diz respeito à comparação entre as crianças. Eu recebi a seguinte demanda. Meu filho de 12 anos está fazendo comparação com os amigos de classe social mais alta. Como agir? Quando a criança se compara com alguma criança numa condição social desfavorável, a gente tem mais segurança e a gente tem mais naturalidade para explicar a desigualdade, para explicar a pobreza, a gente fala a respeito dos nossos próprios privilégios. Agora, quando acontece o contrário, a nossa tendência é travar e emitir e dizer algumas frases que às vezes a gente já ouviu dos nossos pais. Você tá achando que você é rico igual fulano? Você não é filho de fulano, não. E isso não educa, né? Isso daí só cria a ideia de que as suas frustrações, você não pode ter a coisa porque você não é tão rico quanto fulano é. Distorce um pouquinho a ideia de educação financeira que eu defendo. Antes de tudo, a gente precisa naturalizar a questão das comparações. É natural ter parâmetro, se comparar com as outras coisas, é natural do ser humano. A gente precisa naturalizar isso. Se o seu filho se compara e fala, fulano tem 12 anos aqui, já é um pré-adolescente, né? E ele vai comparar itens de consumo, vai pedir para os pais e falar, fulano tem, esse vai ser o argumento dele. E aí, quando a criança fizer isso, você pode naturalizar a comparação. Não tem problema nenhum ela se comparar. O que tem problema é ela não compreender o contexto por trás das relações que envolvem dinheiro. E a criança, se você está iniciando a educação financeira agora, a criança que já tem a base, já foi educada desde sempre, com base no método que eu trago, conhecendo o orçamento familiar, tendo contato com isso, ela sabe exatamente o que ela pode alcançar, o que está dentro, o que não está, é mais tranquilo de levar. Quando você está começando e surgem essas questões, primeiro, naturalizar e não tratar como um grande caso, não dar a isso mais importância do que realmente tem. E em segundo lugar, começar a inserir a criança no orçamento da casa, a ensinar para a criança que nem tudo que o amigo pode ter, ela pode ter. Mas a gente tem a ideia de ensinar isso com frases feitas, tem a ideia de ensinar isso reprimindo. Existem formas e abordagens mais positivas. Ah, Clara, então como que eu falo de forma mais positiva? Você pode fazer propostas para o seu filho. Você diz assim, você quer comprar aquilo que o seu amigo tem? Só que o seu amigo, ele tem um padrão de vida, uma classe social mais elevada que a nossa. Ele tem mais dinheiro do que a gente. A gente não tem as mesmas condições financeiras. E tá tudo bem você dizer isso, não tem problema nenhum você dizer isso pro seu filho, tá? As crianças precisam conhecer a condição da família. Não pode, lembra daquela ideia que eu bato tanto na tecla que não pode ser tabu? Mas a partir da constatação de que a criança não tem a mesma condição financeira do amiguinho com quem ela está se comparando, você vai fazer um diálogo propositivo. O que é um diálogo propositivo? Filho, vamos colocar aqui um exemplo de um tênis de R$500 e você pode, a sua família compra, o poder de compra, a média de consumo de vocês nesse item é 300 e ela quer um de 500. Você vai explicar, você vai falar, a gente pode pagar por um tênis para você hoje R$300, ou a gente não pode comprar esse tênis hoje, a gente vai poder comprar no futuro. Vamos planejar juntos? Vamos bolar uma forma de você conseguir esse tênis juntos? Isso se houver a possibilidade de fazer no futuro. A criança vai ter que esperar. Se não houver essa possibilidade, se for algo completamente fora de cogitação do orçamento, você oferece uma outra, fala, filho, esse de 500 não dá. O que você acha? Dentre as opções de 300, qual você prefere? Você quer escolher? Vamos escolher junto, vamos juntos. E aí, quem
quem sabe no futuro, mais pra frente, se você realmente achar que é necessário, se for uma vontade sua, você comprar aquele item mais caro. Mas invariavelmente, a partir do diálogo propositivo, você vai ajudar a sua criança também a identificar o que é desejo e o que é necessidade. Para que você quer esse tênis? Afirmação social? Você quer mostrar para as pessoas que você tem? Por que você precisa disso? O que você acha que está por trás? E fale com essa criança a respeito dos sentimentos dela, a respeito daquilo que está causando angústia. A gente sabe que essa entrada na adolescência é um período muito conturbado. A gente já passou por isso e a gente não gostava de conversar, a gente nem era perguntado. Então, dê oportunidade, se vincule com essa criança. Traga essa questão de uma maneira leve, de uma maneira natural. Além disso, é importante para as crianças entenderem a diversidade de situações e de realidades financeiras, econômicas, sociais, religiosas que a gente vive. Então, a criança que se compara muito com quem tem um poder aquisitivo maior e a referência dela é essa, você como pai, é importante que você se pergunte, que você problematize, que você se questione quais são as referências de convívio do seu filho. Por que o meu filho só convive com gente que tem tanto privilégio, assim, a ponto de querer ser aquela pessoa? A ponto de se comparar tanto com aquela pessoa. Ofereça mais referências para ele, amplie o repertório de convivência, amplie o repertório para ele conhecer que da mesma forma, e não da forma que a gente foi ensinado. Era comum, por exemplo, na minha infância alguém falar: você está reclamando do seu tênis e tem criança que anda descalça na rua e fica pedindo... Dessa forma, você não está comunicando algo de valor com a criança, você não está educando. Você está simplesmente lá falando, deixa de mimimi, o famoso mimimi. Se você coloca de uma maneira mais sensível, se você se abre para o diálogo propositivo, se você escuta o que seu filho tem a dizer e a partir daí você começa a demonstrar, começa a colocar essa criança em convívio com outras realidades, vai numa praça, demonstra, conversa, permita que a criança entenda a perspectiva e o contexto em que as relações econômicas acontecem, o país que a gente vive. Uma criança de 12 anos, ela já precisa estar em contato com isso. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de consciência já precisa começar a ser trazido, principalmente para nós que somos brasileiros e vivemos num país em que a desigualdade social ela é gritante. Então, o recado que eu tenho nesse vídeo é esse: naturalize as comparações, procure tratar de uma maneira leve e se abra para o diálogo propositivo. Encontre formas com seu filho de lidar com isso, você junto com ele. Porque quando você tinha 12 anos, às vezes você já passou por isso e não te ensinaram a conduzir, a lidar com o que você estava sentindo. E hoje você pode fazer diferente. Entenda essas comparações como uma oportunidade de fixar e de desenvolver a inteligência financeira do seu filho, tá bom? Esse é o recado do vídeo de hoje. Obrigada por ficar comigo até aqui. E agora eu peço para vocês, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, curte, comenta, compartilha, me ajuda aí a alcançar cada vez mais e mais pessoas, levando a educação financeira para as famílias e para as nossas crianças, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo!